Vamos lá, pessoal. Aula 6 da disciplina de milho, cultura do milho, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre sinteticamente o manejo de solos, a fertilidade e colocar para vocês aqui algumas sugestões de adubação e correção. Lembrando, gente, eu não coloquei na apresentação aqui não, mas lembrando o seguinte, não adianta a gente querer fazer um bom manejo de solo, não adianta a gente querer fazer um bom preparo de solo, se a gente não conhecer esse solo. Então, a primeira indicação e recomendação que a gente tem que fazer para nós mesmos, como profissionais, e para o produtor rural, é fazer com que ele faça, né? A gente precisa mostrar para ele a importância de uma boa análise de solo. E não é análise de solo de 0 a 20. E não é uma análise de solo só da parte química. Não, é uma análise de solo completa. Né? A gente precisa mostrar para o produtor a importância dessa análise de solo. Análise de solo de 0 a 20, de 20 a 40, análise de solo de textura, análise de solo de macro e micronutrientes, análise de solo de matéria orgânica, carbônico, orgânico total. Então, nós precisamos colocar isso na cabeça do produtor e precisamos colocar na nossa cabeça como profissional. Né? E a minha sugestão também, aí é uma recomendação técnica, e aí é uma sugestão como agrônomo, né? É uma situação em que eu entendo que deveria ser feito, que é a análise de solo anual. Né? Todos os anos fazer uma análise de solo. Ah, mas não é exagerado? Olha, isso depende do que você chama de exagero, né? Quando você vai ao médico, e toda vez que vocês irão ao médico, vocês vão ao médico, todos eles pedem exames de sangue, exames de urina, exames de fezes, né? E por que quando a gente vai iniciar um processo produtivo numa área de produção que gasta-se milhões de reais, que gasta milhares de reais, com um nível tecnológico de investimento altíssimo, a gente não vai fazer uma análise de solo anual, né? O que representa este custo? Então, importante, né, a gente começar, antes de iniciar o processo de manejo de solo, fertilidade, correção e adubação, a gente fala da importância de uma análise de solo completa. Custo-benefício altíssimo. Você, muito provavelmente, o custo com a análise de solo ela é paga só pela redução de doses de adubação, de correção de gesso ou de aumento de produtividade que você tiver na área. Então, sugestão, recomendação, análise de solo completa, ok? Bom, passando para frente, vamos lá falar um pouquinho desse manejo de solos. A primeira coisa, vamos lá, preparo convencional. O que é um preparo convencional de solos? A gente tem falado isso toda vez que fala de culturas anuais, né? O que é isso? O preparo convencional é a utilização de implementos, maquinários que faz com que o solo seja revirado, seja revolvido, né? E tem algumas situações. Para quê? Para oxigenar o solo, o que a gente chama de aerar o solo, quebrar os torrões, controle de plantas infestantes, descompactação de solo, as camadas subsuperficiais, né, a grandes profundidades. Então, o preparo de solo é para fazer isso. Né? É um solo, teoricamente, no início compactado, e a gente vai trabalhar esse solo para descompactar e fazer um controle de plantas daninhas, revirando esse solo. Então, passamos para frente, alguns implementos, o subsolador, importantíssimo para quebrar as camadas abaixo de 40 centímetros, principalmente quando se faz um pé de grade. O uso né, aqui ainda o subsolador, o uso de arados, né, de disco ou de aiveca para fazer esse revolvimento do solo, uso de grades niveladoras, aqui só fotos mostrando, né, o implemento, né, trabalhando, seja ela mais fechada ou mais aberta, podendo trabalhar, dependendo, para aprofundar mais ou menos no solo, né, o trabalho de destorroamento e nivelar essa área, né, para a semeadura. E aí a gente tem uma área final, um preparo final desse jeito aqui. É um solo todo descoberto, né, assim, deixando uma situação de semeadura, né, pronto para semeadura. Aqui há algumas situações, métodos para minimizar o efeito do escorrimento desse solo, né? Quando em áreas mais declivosas, que é a construção de terraços nas curvas de nível,
e é importante fazer esses terraços, seja de base estreita, de base larga, dependendo da situação. Então, se vocês estiverem presente a uma área mais declivosa, é ideal fazer um levantamento altimétrico nessa área, com estabelecimento de curvas de nível e construção de terraços nessas curvas, tá? E aqui mais uma foto dessa construção dessas áreas, né, desse terraço. Outra, áreas né, os terraços e as curvas de nível. E aí vem um problema. Bom, com o uso continuado desta tecnologia de preparo de solo, que é o uso de arado, grade niveladora, pode acontecer o que a gente chama de pé de arado. Pé de grade é uma camada de 20 centímetros ou mais para baixo, né? É o que é isso? É a camada que fica compactada, onde o implemento trabalha sempre na mesma profundidade, e ali naquela profundidade ocorre um aparecimento de uma camada mais compacta, em detrimento dessa camada mais porosa. Mas esse é um problema. As chuvas caem, a água não consegue infiltrar nessa camada mais inferior, né, nessa subsuperfície, a água começa a acumular nessa área mais superficial, a qualquer porcentagem de declividade, a água começa a escorrer, é o que a gente chama de erosão, né? E aí ocorre esses problemas aqui, né? A água começa a escorrer com muito volume, ganha velocidade, e aí o solo vai embora, tá? É isso que acontece, esses grandes movimentos de solo, né, causando essa erosão, levando isso para os rios, né, e diminuindo a capacidade de volume de água dos rios, né, e aí ocorre uma série de problemas inerentes. Além disso, o produtor tratou essa área, né, o produtor investiu nessa camada mais superficial, investiu em adubação, investiu em produtos, investiu em maquinário, investiu dinheiro, né? E com a erosão esse dinheiro está sendo jogado fora, literalmente indo pelo ralo, né? Até a gente formar essas grandes vassourocas aqui, esses grandes cânions, né? Dependendo da situação da área. Tá? Só um trabalho aqui um pouco mais antigo, de 98, né? Só para a gente ter a ideia do que um resíduo orgânico do solo, em toneladas, causa na água e no solo. Olha a porcentagem de escorrimento em porcentagem quando não tem esse 0% de 0 toneladas, né, por hectare de resíduos. Né? Olha a infiltração, 50%, e a perda de solo, 13 toneladas, segundo esse trabalho. Quando a gente aumenta os teores de resíduos orgânicos no solo, a gente observa uma redução considerável de escorrimento dessa água, a gente nota um efeito considerável de um aumento da infiltração dessa água, e a gente observa uma redução de perda de solo, chegando a, quando a gente tem em torno de 4 toneladas por hectare de resíduos orgânicos no solo, a gente tem 0% de perda em toneladas de solo. Ou seja, aqui a gente já está falando o seguinte: nós precisamos manter esse solo com resíduos orgânicos. E como é que a gente faz isso? Elevando os teores de matéria orgânica. Como é que a gente faz isso? A gente não pode mineralizar rapidamente essa matéria orgânica desse solo. Como é que a gente faz? A gente mantém esse solo com palhada, a gente mantém esse solo com resíduos da safra anterior, a gente mantém esse solo num sistema de produção sem revolvimento, que é chamado de sistema de plantio direto. Né? A gente precisa atentar para isso. Né? Culturas anuais hoje, há evidências fortíssimas, né? Não que o preparo convencional não funcione, mas em termos de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e manejo dessas áreas de produção, sem dúvida, o sistema de plantio direto ele está muito à frente do sistema de preparo convencional. Então, para esse sistema de plantio direto é isso, né? A gente tentar minimizar os efeitos do revolvimento do solo, reduzindo essa mineralização da matéria orgânica, fazendo com que ocorra um acúmulo dessa matéria orgânica no solo, aumentando os teores dessa matéria orgânica e, consequentemente, a gente reestrutura esse solo, o solo fica um pouco mais profundo, consegue infiltrar mais água, consegue manter essa água no solo, e aí a gente tem um processo crescente de qualidade física desse solo e também uma qualidade química com aumento de fertilidade, reduzindo a médio prazo até as adubações e as correções e gesso que essa área vai precisar para frente. Tá? Então, aqui,
nós temos fotos, né, do sistema de plantio direto, ou seja, plantando na palha mesmo, né? Algumas máquinas um pouco menores, máquinas maiores, máquinas bem maiores, e aí máquinas bem grandes, né? Onde a gente tem uma situação de fazer plantios em áreas enormes, né? Com implementos, com semeadoras que um altíssimo rendimento, de altíssima tecnologia. Tá? Aqui mais uma foto. Enfim, o produtor quer transformar essa área dele de sistema de plantio convencional para um plantio direto. Bom, o que eu preciso, de maneira geral, uma sugestão que a gente passa para os produtores e para vocês primeira coisa, gente, eu preciso conhecer o produtor. Eu preciso conhecer o empresário rural que está trabalhando ali. Eu preciso conhecer a história da área, o histórico dessa área. E aí é um negócio cíclico, né? Não tem aonde a gente inicia aqui, mas a gente tem que começar. Bom, se a gente quer iniciar, a gente precisa primeiro conhecer o nosso solo. Se a gente quer saber o histórico, amostragem e interpretação dos resultados da análise de solo, começa a preparar o solo, escolha das espécies de cobertura vegetal permanente, apresenta-se os resultados, safra, solo, a safra foi boa, o solo está equilibrado, faz outra análise. Resolveu o problema? Não. Melhora o solo, constrói, consolida, e assim a gente vai consolidando este processo. Essa apresentação aqui é uma sugestão construída, né? Foi construída por mim, para que o produtor ele possa planejar, organizar a sua situação, para que se consolide, construa o sistema de plantio direto e depois consolide. Então, eu tenho duas fases. Uma fase de construção do sistema de plantio direto. Eu tenho plantio convencional e quero consolidar e quero transformar essa área em plantio direto. Então, eu tenho fases, basicamente, em média, 3 anos de construção desse sistema de plantio direto e, a partir do 4º ano, uma fase de consolidação, a partir do 5º ano, sempre consolidando esse sistema, melhorando. Então, isso é muito variável, evidentemente, né? Pode ser que eu consiga isso em menos tempo, mas pode ser que eu consiga essa consolidação do sistema de plantio direto em mais tempo. Mas, de maneira geral, na fase 1 a gente faz as análises de solo, interpreta, prepara o solo, faz a semeadura da primeira safra. E aqui um exemplo de safras de 2018 a 2022, né, que tá dentro do que a gente está vendo agora. E aí, há uma sequência, né? Faz a semeadura da segunda safra, pós-colheita da segunda safra, faz todos esses procedimentos. O ano 13 é o ano chave, vamos dizer assim, né? Porque aqui a gente já vai começar a ter níveis bons e muito bom para 20 a 40 centímetros, o que nos dá uma base boa para evitar, para não fazer mais essa análise de solo a partir do 4º ano, porque a gente já vai embasar esse solo na subsuperfície. E aqui a gente também já vai trabalhando os conceitos de algumas espécies para formar a cobertura vegetal na palhada no 4º ano. Então, são esses pontos, né? 3 anos de construção, 1 ano de construção e consolidação, e a partir do 5º ano, uma fase de consolidação desse sistema de plantio direto. Lembrando o seguinte, que a partir do 5º ano, a tendência, a ideia é não mais revirar esse solo. A tendência é fazer todas as aplicações de gesso, se for possível, se necessário, corretivo, se necessário, e adubação na superfície, por entender que esse solo está com altos teores de matéria orgânica, está bem com macro e microporos bem estruturados, e que esse processo de gessagem e de aplicação de corretivo é mais para uma oferta de nutrientes, cálcio, enxofre, magnésio, do que propriamente dito uma correção. A partir do momento que a gente tem um teor de matéria orgânica elevado no solo, a gente tem um equilíbrio, né? A matéria orgânica tem uma característica anfótera, né? Ela vai equilibrando esse pH desse solo e vai liberando aos poucos esses nutrientes orgânicos, né? Seja macro e micronutrientes, fazendo com que esse solo se estruture, proporcionando infiltração de água, proporcionando crescimento do sistema radicular a grandes profundidades, proporcionando uma estrutura muito boa, seja física e química, para que essa
essa área não mais precise ser revirada. Evidentemente, isso tudo é analisado pontualmente, caso a caso. Por exemplo, tem produtor que tem uma área consolidada de sistema de plantio direto e solta o seu rebanho, né, bovino, né, boi e vaca na área, pisoteia, compacta o solo, começa a ter problema, vai ter que refazer, vai ter que fazer uma subsolagem, vai ter que trabalhar esse solo de outra maneira. Tá? Aqui uma informação, só uma sugestão, né, quando a gente trabalha com milho, soja, feijão e sorgo, em anos, né, com 2 talhões, né, uma área total de 500 hectares, a gente pode, isso aqui é uma sugestão, evidentemente, né, trabalhando com 2 talhões de 250 hectares aqui e fazendo um planejamento no ano 1, começando a trabalhar um ano 1 na safra de verão, no primeiro talhão com soja, depois com milho, e sempre um sistema rotacionado soja-milho nas safras de verão, né, e trabalhando com sorgo e feijão nas demais safras. Tá? Isso aqui é uma sugestão. Bom, e aí a questão da fertilidade dos solos. Vamos lá, para milho. Qual que é a classe de interpretação de acidez? O que é o ideal? Bom, solos levemente ácidos, entre 6, 6,5, 6,9. Então, para a gente ter uma acidez fraca, para a gente ter no solo uma situação de melhor aproveitamento dos nutrientes que estão na solução do solo, visando a absorção pelas raízes. Nós temos as interpretações, olha, só para vocês terem uma ideia, o teor de matéria orgânica aqui, o ideal, acima de 7% de matéria orgânica, né? Cálcio trocável acima de 4%. Aqui eu destaco que a gente precisa ter uma saturação de base nas áreas do solo menor que 15%, tá? Tem que ser bem baixo, né? E aqui todas as interpretações que a gente precisa ter quando a gente faz a análise, seja a análise de 0 a 20, 20 a 40. Outra informação importante, saturação por bases, né? Para milho, o ideal seria entre 60 e 70 de saturação por bases, tá? Que seria o ideal para a cultura do milho. Com relação à porcentagem de cálcio, magnésio e potássio na CTC do solo, aqui, segundo o professor Godofredo Witt, né, em 2000, observa-se que pela saturação de base, seja de 40 a 70, nós temos a porcentagem, né, de 5% do potássio na CTC total, né, na CTC pH7, 16% na CTC pH7 de magnésio e em torno de 48% de cálcio. Esse 48% pode chegar a 60%, esse magnésio pode chegar a 20%, e aí a gente tem uma base do que a gente precisa fazer nos processos de recomendação de corretivo, né? Essa proporção de relação cálcio, magnésio e potássio, magnésio e cálcio pode de 1,39 a 1,525, e a relação cálcio, magnésio aí de preferência 3:1 a 5:1, que é o ideal para a produção de plantas, né, de maneira geral na área. A gente falando de calagem, a gente pode trabalhar com o método de correção dos teores de cálcio e magnésio no solo, com essa fórmula aqui, né, usando os teores de alumínio, com a CTC efetiva, e os teores de cálcio e magnésio. Lembrando que nós temos o Y aqui, que pode ser trabalhado entre 0,1 e 2, dependendo da textura, e igual 2 aqui é para o milho, né? O X2 é para milho, pode ser 3 ou para outras culturas, tá? Nós temos outro método de calagem, que é a saturação por base, então pensando entre 760 e 70, nós temos uma fórmula, que é a saturação desejável, menos a saturação original do solo, vezes a CTC pH7 dividido por 100, né? E aí a gente tem também como trabalhar o PRNT, né? Por que o PRNT? Porque a gente não vai conseguir comprar um calcário, ou se for comprar, a 100% de PRNT, ou seja, 100% reativo em 90 dias. Geralmente a gente tem um PRNT um pouco mais baixo, e aí a gente tem que trabalhar com esse PRNT para fazer a quantidade de corretivo, que é a necessidade de calcário, né, de calagem, dividido pela superfície, a área total aqui, se for em área total, no caso de milho é em área total, né, a aplicação, e a profundidade, se é de 20 centímetros ou se é de 40 centímetros, a gente dobra a dose, vezes o PRNT em porcentagem. Okay? Gesso. Qual é a recomendação de adubação de gesso? Faço análise de solo, saturação por alumínio, maior que 20%,
cálcio menor que meio centimol de carga, alumínio maior que meio centimol de carga e a saturação por bases menor que 35%, a gente recomenda gesso. Só lembrando, de maneira geral, calcário eu recomendo para as camadas de 0 a 20 e gesso eu recomendo para a camada de 20 a 40. Então, só para a gente ter uma noção do que pode ser feito, tá? Então, a gessagem, algumas sugestões, né? A gente pode trabalhar com solos de recomendação de Álvares, né, de 99 colaboradores, que vai de 400 quilos a 1,6 toneladas, né, com solos mais argilosos. Nós temos uma outra recomendação, né, que é 5 vezes o teor de argila. Então, imaginando que a argila do solo está em 30%, ou seja, tem 300 gramas de argila em 1 quilo de solo. Então, 5 vezes 300, nós temos 1,5 tonelada por hectare de dose. O professor Godofredo também já falou um pouco dessas recomendações de gesso agrícola, né, em função da classificação textural, ó, 15% de argila até 60% de argila, para culturas anuais e para culturas perenes. E também o professor Godofredo Vitti também colocou na sua apostila, né, os autores, o Dematri aqui em 2005, que pode ser aplicada com base na capacidade de troca catiônica, no T maiúsculo, e pela saturação de bases do subsolo. Então, a gente faz uma análise do subsolo, né, de camada de 20 a 40, e verifica a saturação por base e o CTC a pH 7. E aí, dependendo do CTC a pH 7 e a saturação por base, a gente tem as doses de gesso recomendadas para as áreas. São sugestões, tá? Falando um pouquinho, falamos de gesso, falamos do sistema de preparo de solo, convencional, plantio direto, falamos de uso de corretivos, uso de gesso, recomendação é primeiro corretivo e depois aplicação de gesso. Corretivo 90 dias antes, pelo menos, da semeadura, e o gesso de 25 a 15 dias antes da semeadura. Então, primeiro o corretivo, depois o gesso, tá? Então, falando um pouquinho de nitrogênio, só para a gente relembrar, né? O acúmulo de matéria seca, né, e nutrientes em termos de porcentagem, a gente observa que nitrogênio, fósforo, vermelho e potássio, observa-se que no florescimento, o acúmulo de matéria, né, de nutrientes na planta, ela é alta, principalmente por potássio, tá? Mas a gente observa que 60% pelo menos desses macronutrientes já são acumulados na planta. O que leva isso a gente pensar? Nós não podemos fazer com que essa planta precise ou esteja em deficiência desses macronutrientes antes do florescimento. Então, por isso, a gente recomenda, né, plantios e coberturas um pouco mais antecipadas, né, ou até uma cobertura em pré-semeadura, fazendo uma adubação pré-semeadura, semeadura e uma cobertura aqui com 30 dias no máximo, para que a gente possa ter todo o fornecimento desses macronutrientes até o momento do florescimento. Lembrando que a planta continua acumulando, né? Acumulando nutrientes depois desse florescimento, porque ela vai encher grãos e vai absorver uma grande quantidade de nutrientes. Então, pensando em exportação de macro e micronutrientes, né? Esses dois autores aqui em 2012, definiram a expectativa de produtividade, seja de 80, 100, 120 sacos, com as doses, né, com o que a planta extrai, né, para produzir 80 sacos, 100, 120. Ah, quero produzir 150, vamos extrapolar isso para 150. Quero produzir 200, vamos extrapolar isso para 200, tá? E aqui a gente tem tanto para macronutrientes, tá, em quilos por hectare, quanto para micronutrientes, em gramas por hectare. Nós temos outra sugestão, isso é da Embrapa, né? Para produtividade de quantidade de grãos e também para silagem. Então, nós temos aqui só para macronutrientes, tá? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. A quantidade em quilos por hectare para produzir 3 toneladas ou 10 toneladas. No caso de silagem, 11 toneladas de matéria seca, 17 toneladas de matéria seca, nós temos essas condições aqui. Então, vamos fazer uma análise de solo, vamos verificar essas informações, interpretar essa análise de solo, e nós vamos recomendar, fazer a recomendação de gesso com base nas sugestões, fazer a recomendação de corretivo com base nas sugestões, se é saturação por base ou se é por cálcio, magnésio e alumínio, a gente faz as recomendações. Se
Depois a gente passa para a questão da da adubação, né? De trabalhar com níveis de adubação. E aí a gente tem essa extração de nutrientes, o que eu gosto muito de trabalhar, né? Porque me dá uma ideia do que a planta realmente precisa e do que o solo realmente tem. E aí a gente faz esse balanço, né, de débito e crédito do solo e trabalha com os níveis de adubação, com doses de adubação até a gente achar um formulado. Tá? Bom, uma adubação nitrogenada. Primeira, isso aqui é uma fórmula da Embrapa. Como é que eu calculo a adubação nitrogenada no solo, né, para milho? Então, eu tenho uma fórmulazinha que é NF igual a NY menos NS dividido pela eficiência do fertilizante. O que é NF? É a quantidade de nitrogênio requerida pela planta. O NY é a quantidade de nitrogênio que pode ser acumulada na matéria seca, da partilha da planta, palhadas e grãos. Para uma determinada produção, X, que a gente vai ver mais para frente, os valores podem variar 1% de N na palhada e 1,4% de N nos grãos. Tá? É o que a gente vai precisar. Nitrogênio do solo. Como é que eu calculo o nitrogênio suprido pelo solo? A cada 1% de matéria orgânica, em torno de 20 kg de N. E a eficiência, o EF, é a eficiência do aproveitamento do fertilizante, que é em média 0,6 ou 60% de eficiência. Então, para a gente ter para a gente trabalhar aqui um exemplo para vocês, né? Se eu quero produzir 7.000 quilos ou 7 toneladas de grãos, eu sei que os grãos acumulam 1,4% do total do peso em nitrogênio. Então, o grão vai precisar de 98 quilos, né, de nitrogênio para produzir 7 toneladas. Para a palhada, geralmente é 1% de nitrogênio para produzir as mesmas 7 toneladas, que vai ficar na palhada, em torno de 70 quilos. Então, a planta vai precisar 168 quilos de N. Partindo, por exemplo, se o solo tiver 3% de matéria orgânica, o solo já vai ter 60 quilos de N no solo. Se tiver restos de palhada da cultura anterior, a gente faz uma conta que desses 70 quilos de palhada aqui que vai sobrar, 30% vai ser utilizado para adubação, ou seja, a planta vai conseguir ainda absorver esse nitrogênio orgânico. Então, 60 mais 21, nós temos 81 quilos de nitrogênio no solo. Se eu coloco na fórmula, 168 que a planta precisa, menos 81 que tem no solo, dividido pela eficiência do fertilizante, eu vou precisar de 145 quilos de nitrogênio para fazer essa adubação, visando a produção de 7 toneladas por hectare. Tá? É uma formulazinha bem interessante e que nos dá uma base boa para que a gente trabalhe com nitrogênio. Né? Muitas vezes a gente não tem essa base, a gente tem essa base boa para trabalhar. Pode ser trabalhado com extração de nutrientes, né? Pego lá a quantidade vou pegar aqui, ó, a quantidade, quero produzir 10 toneladas de grãos, preciso de 217 quilos de N, né, para produzir 10 toneladas, e aí eu faço todo um trabalho nesse sentido, tá? São sugestões para vocês. O nitrogênio ele precisa ser parcelado, se for altas doses. Então, e se for uma textura arenosa e se tiver chuva de alta intensidade. Eu diminuo as parcelas se as doses forem baixas e se os solos forem mais argilosos. Há algumas áreas de sistema de plantio direto já consolidado que a adubação mesmo nitrogenada é antecipada, mas são áreas bem tecnificadas, geralmente da região do Paraná, onde tem uma matéria orgânica grande, né, tem uma condição de teor de matéria orgânica alta no solo, um solo muito bem preparado. E aí é possível a gente fazer uma adubação antecipada ou até total no plantio, porque nós conseguimos evitar as perdas desse nitrogênio, seja por imobilização, por volatilização ou por lixiviação pelos teores de matéria orgânica que tem no solo. Aqui são sugestões, né, de aplicações parceladas de nitrogênio para a cultura do milho. Então, dependendo da textura argilosa, nós temos as doses de nitrogênio aqui, de 60 a 120. Se for textura média, as parcelas aqui, né, pode ser 100% de 60 a 120. Se for maior que 120 quilos, a gente divide em V3 e em V6. Se for textura média, 100% em V6, ou maior que 120,
divide também metade V3 e V6. E se for arenoso, mesmo arenoso, em solos arenosos, a gente faz o parcelamento das adubações nitrogenadas de cobertura, né? Metade, metade V3 e V6, porque o solo é arenoso e pode lixiviar, tá? E aí a gente faz um trabalho de doses menores em V3, mesmo porque não há muita folha, e quando a planta estiver mais enfolhada, a gente aumenta essa dose de cobertura em solos arenosos, tá? Fósforo. Geralmente, fósforo se faz uma adubação na semeadura. 100% na semeadura, a gente não divide isso em cobertura. Com relação à interpretação desse solo, né, desse fósforo no solo, a gente tem aqui porcentagens de argila, entre 60 e 100, 35 a 60, 15, 35, 0,15. E se a gente obter nas análises de solo esses números, né, a gente tem uma classe baixa, né, uma disponibilidade baixa no solo, de acordo com a argila, ou média, e o ideal, solo argiloso acima de 8 mg por decímetro cúbico, solo argiloso, né, até 60% 12, solo de textura média acima de 20 e solo arenoso acima de 30. Tá? Esse é uma recomendação. Nós temos outra recomendação, e aí vem uma situação. Muitas vezes vocês vão pegar e fazer uma análise de solo de áreas bem desequilibradas, tá? Áreas que têm um teor muito baixo de solo, de fósforo nesse solo. Então, vamos pensar aqui nesta primeira tabelinha aqui, onde nós temos teor de argila em porcentagem, arenoso até muito argiloso, e nós temos uma condição do que é muito baixo, baixo, médio, adequado e alto para os teores de argila. Se eu tiver de posse da minha análise de solo e observar que os meus teores de fósforo, independente dos teores de argila, estiver até o nível médio, há uma recomendação de uma adubação que a gente chama fosfatada corretiva total ou gradual. Tá? A fosfatada corretiva total é a lanço e a corretiva gradual no suco da semeadura. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Imagine que o solo é de textura média entre 16% e 35% e o nível que a gente achou está muito baixo, entre 0 e 5. O que é a recomendação? É que a gente aplique 100 kg de P2O5, seja corretivo total, ou 80 kg de P2O5 na corretiva gradual, ou na semeadura, na adubação de semeadura. Isso, se a gente pegar uma situação de superfosfato simples, né, que é 20%, em média 20% de P2O5, nós vamos aplicar aqui em torno de 500 quilos em adubação corretiva total ou 400 quilos de super simples em adubação corretiva gradual. A gente vai ter que fazer essas adubações. Tá? Então, ó, a adubação fosfatada corretiva gradual ou total é até o nível bom e muito bom. Então, vamos lá. Ó, nível bom e muito bom não está aqui na adubação corretiva. Tá? A gente vai corrigir esse solo até que ele fique bom e muito bom para fósforo. Depois, a gente vai trabalhar com, por cada tonelada de grãos, 10 kg de P2O5 exportável. Ou seja, se eu produzir 7 toneladas, se eu quiser produzir 7 toneladas, a minha expectativa, 70 kg de P2O5 para produção. Época de aplicação na semeadura, sem parcelar. Pode parcelar antecipado, ou seja, fazer uma pré-adubação, uma adubação antecipada, 15 dias, 20 dias antes da semeadura, é possível fazer isso também. Potássio, vamos lá. A taxa de disponibilidade de potássio no solo é essa, né? É baixa abaixo de 75, entre 76 e 100 e adequada acima de 100. A gente tem também uma adubação de potássio corretivo no solo, quando os teores estão entre baixo e médio, né? Aqui, essa tabela, ela trata com o teor de potássio no solo em centimol de carga. Então, para você trabalhar, se você pegar uma análise de solo que tem miligrama por decímetro cúbico, você tem que transformar isso para centimol de carga e achar esses valores aqui, tá? Pelos teores de argila, e aqui a gente tem a questão dos níveis baixo e médio do teor de potássio no solo em centimol de carga por decímetro cúbico. E adubação corretiva e de manutenção de potássio em quilos por hectare. Então, a adubação corretiva é quando o solo está de baixo a médio.
Para solos argilosos, ou acima de 30% de argila, se o nível estiver baixo, a gente aplica 150 kg de K2O. Se tiver médio, 75. E se tiver alto esse solo, a gente já vai para cada 10 kg por hectare de K2O para cada 1 tonelada de produção. Tá? Se o solo for arenoso, ou menos de 30% de argila, a gente trabalha com 80 kg de K2O se o nível estiver baixo, 50 kg de K2O se o nível estiver médio, e se for alto, a gente trabalha com 10 kg por hectare para cada 1 tonelada de produção. Tá? 7 toneladas, 70 kg de K2O. E assim a gente trabalha. Cuidado com o potássio, a questão dos parcelamentos. Né? Na semeadura, até 80 kg de K2O. Acima disso, parcela. Se for arenoso ou a dose maior que 80. Aplicação de preferência até os 30 dias após a semeadura, para máxima absorção. Se os solos estiverem muito baixos, né, com teores muito baixos de potássio, a ideia é fazer uma adubação corretiva, né, a lanço, em pré-semeadura. Tá? Enxofre, 15 a 30 kg por hectare e 5 a 7 toneladas de produção de grãos. Elas geralmente são supridas pelo super simples ou pelo gesso que a gente aplica no solo. Tá? Muitas vezes não há nenhum problema, mas é importante a gente fazer análise de solo e verificar os índices de enxofre também. Tá? Micronutrientes. Falando um pouquinho de micronutrientes, boro, cobre, ferro, manganês, pH 6,5 e zinco. Disponibilidade de solo baixa, média e alta em miligramas por decímetro cúbico. Nós temos essas recomendações, essas interpretações, aliás. E o que a gente faz? A gente pode fazer essa adição desse micronutriente com o formulado NPK. Bom, a gente faz todo um cálculo, a gente analisa a gente faz a nossa análise de solo e verifica que a gente precisa de X quilos de zinco ou X quilos de boro por hectare para atingir o nível alto desse solo. Então, o que a gente faz? A gente aplica a fórmula. Eu quero adicionar o meu micronutriente ao meu formulado NPK, já para fazer a adubação de solo. Então, eu uso essa fórmulazinha aqui, onde M é a concentração de micronutriente no formulado, o Q é a quantidade necessária a aplicar, quilos por hectare, e o QF é a quantidade da fórmula que será aplicada. Então, vamos lá, um exemplo. Se eu tenho 500, adição, eu consegui já identificar que eu preciso de 500 quilos de 8,28,16 por hectare. E eu preciso, esse formulado tenha 5 quilos de zinco e 1 quilo de boro, eu jogo na fórmula. Então, para zinco, 5 quilos de zinco vezes esse número 100 dividido por 500, eu vou adicionar 1% de zinco no formulado. Para boro, a mesma coisa, 0,2% de boro no formulado. Assim, o meu formulado fica 8,28,16 com 1% de zinco e 0,2% de boro. A gente consegue fazer isso com tranquilidade. E para a adubação foliar, são sugestões, tem várias empresas que trabalham com adubação foliar, mas de maneira geral a gente trabalha com isso aqui, ó, em manganês, zinco, cobre, molibdênio e magnésio. Magnésio, a gente pode trabalhar com magnésio aqui. A gente trabalha em 4 estágios, né? 4 folhas, 8 folhas no pré-pendoamento e no pós-pendoamento. Então, manganês, a gente trabalha com manganês aqui em 3 doses, né? 50 em V4, 100 em V8 e 100 no pré-pendoamento. Zinco, 75, 75. Cobre, V8 e pré-pendoamento. Molibdênio, 30, 30 em V4, V8. O magnésio, caso tenha algum problema, a gente pode trabalhar aqui em 3 doses, né? Em gramas por hectare, tanto em V8, em pré e pós-pendoamento. O magnésio, como a gente já fez uma adubação, uma correção desse solo, e a ideia é trabalhar com adubações de solo e correção de solo, visando a correta equilíbrio desse solo e nutrição, a ideia é que a gente trabalhe como sugestão apenas com os micronutrientes, porque são doses pequenas e que pode ocorrer um limiar de deficiência e sintoma de excesso, né? Muito próximo, ele é muito próximo esse limiar, né, de deficiência e disponibilidade. Então, para a gente minimizar os erros, e caso a gente tenha uma análise de solo realizada, que foi verificado que há uma possibilidade de dar uma deficiência nas fases de pré-pendoamento principalmente, aí a gente entra com as aplicações foliares de alguns micronutrientes, ok?
Bom, finalizando por aqui, na próxima aula a gente já vai começar a trabalhar com manejo de plantas daninhas, ok? Espero que esteja tudo claro para vocês. Estou sempre à disposição para esclarecimento de dúvidas, ok? Um abraço, tchau.